Nossa, eu tenho um livro escrito há 10 anos, tá lá no meu caderno, tá no computador. Mas eu fico bravo porque eu falo, o que um livro no HD de um computador ou dentro de um caderno vai tocar a vida de alguém? Estamos aqui com mais um Flechas Cast e hoje o negócio aqui tá diferente, porque eu que tô no comando. Ai, sempre que está aqui. Né? Então, mas hoje nós vamos fazer uma boa entrevista aqui, maravilhosa, na presença do Senhor aqui. Nós vamos aprender como escrever um livro e nada mais, né? Como a gente convidar aqui o nosso convidadíssimo especial aqui, Pastor Alexandre Grego. Seja bem-vindo, amor! Seja bem-vinda. Hoje ela está como entrevistadora. Hoje eu que falo, mas é uma alegria, eu me sinto muito honrado em poder participar do Flechas Cast para a gente falar sobre livros, porque nós estamos na Semana do Livro, né? A pessoa que vai assistir depois já passou a Semana do Livro, provavelmente, mas tem dia 29 de outubro comemora-se o Dia Nacional do Livro. Então nós vamos falar sobre livros. Amor, e olha, eu tenho acompanhado a sua trajetória, a sua história, as suas experiências, né, de escrever vários livros e ajudar pessoas, mas aqui não só eu, né, lógico que eu conheço a sua trajetória, a sua história, mas eu creio que muita gente quer saber como surgiu essa ideia de começar a colocar no papel as suas ideias, né, os seus insights, aquilo que o Senhor traz a revelação para você. Como e quando surgiu essa ideia de escrever livros? Conta pra gente. Na verdade, eu estava falando, a gente estava conversando aqui, que eu me lembrei hoje que quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu ganhei um concurso municipal de frases, Olha que era do isso. Diário de Mogi. Lá no colégio, eu estudava no Leonor de Oliveira Melo. Eita. E teve um concurso de frase em Mogi. E eu me lembro que eu escrevi, Deus me trouxe à memória um pouquinho antes do podcast. Que eu lembro que eu escrevi uma frase: o professor com giz na mão é o futuro da nação. Olha isso, 1900 e bolinha. Nessa época você já dava aula, não dava? Que eu era adolescente. Tamo junto, meu Mas eu acredito que isso barco. estava intrínseco em mim desde que sempre. Eu não sei definir quando eu comecei a escrever. Eu sempre gostei de escrever e não sou uma pessoa excelente na colocação. Eu nunca gostei de português. A matéria que eu menos gostava era português. E Deus me leva a escrever livro. Mas o primeiro livro que eu escrevi, de fato, né, foi lá na cidade de Bertioga, quando a gente morava em Bertioga. Eu me desafiei a escrever um livro. E tá até aqui, eu estava mostrando, isso vai fazer parte do museu. Né? Esse livro eu não tenho ele publicado hoje entre os livros publicados, né? Mas é o livro Você é Especial. Uma palavra que Deus me deu a respeito dos espias de Moisés, né? Josué, Caleb e os 10 espias. E foi o primeiro livretinho que eu escrevi. Esse livreto eu escrevi em 2003. E eu tenho esse aqui como relíquia. Algumas pessoas talvez tenham ele guardado, mas esse aqui vai para o museu. Né? Então, esse foi o primeiro livretinho. Dá pra dar uma geral nele. Deixa eu ver aqui. Ele é muito pequeno, eu lembro. Olha aqui, gente. Olha aí. Lindo, né? Olha, você é especial. Tem uma digital, né? A sua identidade, fala da identidade. Eu lembro disso aqui, amor. Falou muito com você, não falou? Juntos. E depois eu escrevi, a partir de um aconselhamento para jovem, né? Você vai lembrar disso, namoro e noivado. Lembro. Que eram algumas dicas para namorados, né? E foi muito legal, porque esse livro aqui a gente imprimiu em casa. Imprimimos, recortamos, grampeamos, fizemos a capa tudo em casa. Verdade. A gente fazia sob demanda. A pessoa pedia, a gente corria lá na impressora e imprimia o livro para ela. Esse daqui, ó, eu cortei um por um aqui e colocamos o contact aqui, né, amor? Ajudei você a fazer esse livrinho. E esse livro não foi publicado como os outros foram. Mas, enfim, Deus me deu uma palavra que era para eu escrever livros. Né? E tem um texto que eu gostaria de ler que é muito interessante, que Salomão escreve em Provérbios. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquira conhecimento. É interessante que conhecimento nós adquirimos. A sabedoria é dada por Deus.
E o que é sabedoria? Sabedoria é a gente ter inteligência para aplicar o conhecimento. Então, quando a Bíblia fala para nós, peça sabedoria que Deus te dará de maneira gratuita, a gente vai ver Salomão, quando Deus fala para Salomão, pede o que você quiser, o que Salomão pede a Deus? Sabedoria. Mas Salomão já era um homem de muitos conhecimentos. Então, a sabedoria, ela nos ensina a aplicar o conhecimento. E de onde nós adquirimos conhecimento? É através da leitura de livros. É através de... Buscando conhecimento. Você é o que você lê, não é verdade? Eu falei isso aqui, eu gravei um videozinho até no meu Instagram, que quem não lê vai aplaudir quem lê. Né? Tem gente que fala assim, nossa, pastor, que tremendo essa palavra que você pregou hoje. E, aquilo que você falou no meio da pregação, uau! Então, uma parte do que eu falo nas minhas pregações vem de livros que eu li. Então, quem não lê vai aplaudir aquele que lê. E a leitura nos posiciona num lugar onde muitas pessoas não estão. Então, a primeira coisa, até mesmo antes de eu começar a escrever, eu sempre gostei de ler. Então, eu tenho o hábito de leitura, eu gosto de ler livros. Então, a partir da leitura de livros, eu fui, então, adquirindo conhecimento, e aí Deus falou, agora você precisa transbordar seu conhecimento, através das pregações, mas também agora através de livros. Então, eu fui pegando gosto em escrever livro. Já fui muito criticado no começo por escrever livros, né? Ou por escrever um livro, né? Tem um livro aqui, que ele está aqui, ó. Esse livro aqui é a primeira versão do livro Urias. Esse livro aqui, a primeira vez que eu lancei ele, foram 1000 cópias, né? E eu lembro que uma pessoa pegou esse livro aqui, falou, nossa, esse livro aqui, o papel dele é ruim, que não serve nem para ficar no banheiro de casa. Eu lembro. Aquilo no primeiro momento me entristeceu, mas eu usei isso como... Um degrau para eu continuar subindo. E com esse mundo da modernidade, da comunicação, da internet, o livro um pouco ficou meio de lado hoje em dia, não ficou? Porque as pessoas foram todo para a internet, tem livro na internet. E você acha difícil hoje trazer em papel, né? Como antigamente? A diferença do livro de papel para o digital? Isso. Não, o povo brasileiro, primeiro que o povo brasileiro não lê, precisa gostar de ler, seja de papel ou digital. Mas eu fiz uma pesquisa o ano passado e 3% das pessoas, dentro da pesquisa que eu fiz, mas isso existe muitas pesquisas, né, que validam isso, mas a pesquisa que eu fiz contou que 3% das pessoas gostam de livro digital, que é o e-book, lê no celular, lê no leitor de e-book, no Kindle, né? Eu já gosto do livro, eu não gosto nada de Então, as pessoas, elas gostam daquele negócio do tirar o plastiquinho, do cheiro do anotar livro, com a caneta. do anotar, do rabiscar, as pessoas gostam disso. Então, a internet, se a gente não tomar cuidado, ela não gera em nosso conhecimento, ela gera emburrecimento, né? Porque as pessoas, elas param de pensar e elas começam a pegar tudo comida pronta na internet, né? Hoje tem sites aí com sermões. Então a pessoa, ela já não ora mais, não lê a Bíblia, não lê livro, ela vai lá na internet, ela busca um sermão e ela prega sermões pronto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma linha muito fina que divide tudo isso, né? Verdade. E fala para nós, é difícil ser um escritor? O que você precisa fazer para ser um escritor? Se alguém está aí, por exemplo, tem um livro, tem algo escrito guardado e ele não consegue colocar, o que a pessoa precisa fazer para ser um escritor? Começar. Né? Por onde? Na pandemia, eu te desafiei. Para quem não sabe, essa aqui é minha esposa. Linda, mas na pandemia eu desafiei a minha esposa a escrever um livro. Por quê? Aí, ó, tá aqui o livro dela, ó. Síndrome de Eva. Né? Esse livro aqui é uma bênção, tem abençoado a vida de muitas mulheres. A gente ouve muito testemunho de mulheres que leram este livro. E eu desafiei ela. Eu falei para ela, eu acredito que você carrega algo muito poderoso que pode ser colocado num livro. E eu tenho um curso na Hotmart, né? Talvez você tenha desejo de escrever um livro, não sabe por onde começar, adquira o curso. Como escrever meu primeiro livro. E nesse curso eu ensino como escrever um livro em 1 mês. Porque todas as pessoas têm uma palavra poderosa que elas carregam. Seja uma história, seja uma palavra que Deus deu para elas, seja uma revelação que elas tiveram, todas têm.
Uma pessoa ela pode escrever sobre a área técnica na qual ela trabalha, outra pessoa pode escrever a partir do seu testemunho de vida, outra pessoa pode escrever um conto, outra pessoa pode escrever uma história, mas todas elas têm uma verdade dentro dela que elas carregam que pode ser transformada em livro. Agora, todo mundo vai se tornar escritor? Claro que não. Porém, todo mundo que tem o desejo de se tornar escritor pode escrever um livro, porque há diversas maneiras de escrever o livro. Né? Ainda, como você falou agora há pouco, a respeito da modernidade, há muitas pessoas que elas usam o chat GPT. Ah, escreva um livro, mas é um negócio frio. Né? Eu vou falar daqui a pouco aqui, eu creio que nós vamos falar sobre isso. Eu tenho hoje uma editora, eu publico livro de outras pessoas, e um dia uma pessoa mandou um livro e falou: pastor, eu escrevi um livro, vê quanto fica pra gente publicar esse livro. E a hora que eu li o livro da pessoa, não foi ela que escreveu, foi o chat GPT. Foi a inteligência artificial que escreveu esse livro. Por quê? A linguagem não era dela. A fala não era dela. Então, num livro não há uma que identificação com a pessoa dela, né? Num livro que eu escrevo, quem lê o livro, por exemplo, Urias, ele vai ver eu falando. Quando ele estiver lendo o livro, ele vai lembrar do que eu falo no altar, do que eu falo numa conversa. Eu acho que essa é a importância de você escrever um livro com aquilo que Deus te deu. Não aquilo que você coloca no como chama? Uma inteligência artificial. Isso, uma inteligência artificial e aquela coisa fria que não é você falando. É gostoso quando você pega um livro, que nem uma pastora pegou um livro e falou assim: nossa, pastora, eu imaginei você nessa situação falando, parece que eu estava ouvindo a sua voz. Isso que é gostoso, porque ela identifica com o leitor, identifica com o escritor. Agora eu vou falar uma coisa bem simples. Como que minha esposa escreveu um livro em um mês? Você me desafiou, né? Eu desafiei. Então porque eu tinha uma palavra já, né? Você já tinha essa palavra, a síndrome de Eva. Na verdade, vou contar agora. Minha entrevista agora vai virar um pouquinho. Na verdade, eu tinha uma palavra que eu comecei a observar as mulheres sentando nas cadeiras dos seus maridos. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Então, Deus me deu uma mensagem a respeito disso. E aí você me desafiou, eu escrevi um livro e Deus nos deu esse tema, né? Síndrome de Eva, que é o pecado e o espírito, né? A carne contra o espírito. E nasceu isso daqui, realmente foi em um mês. Você cuidou da Rebeca para eu poder escrever e nasceu nas madrugadas, foi gerado nas madrugadas, né? E tá aí para quem quiser ler Síndrome de Eva e que nasceu no coração de Deus, foi muito tremendo essa experiência que eu tive, né? E na verdade é o quê? Como que você escreveu esse livro? Qual foi a dica? Escreve uma página de Word por dia. Em 26 dias, você escreve um livro. Porque um livro desse tamanho aqui, ele dá em torno de 26 folhas de Word. Páginas? 100 páginas. Ele tem praticamente 100 páginas, 100 páginas, Vamos ver aqui. Peraí, para olhar a página. É só olhar no final. No final, né, minha linda? 90 páginas. Isso, quase 100 páginas. Quase 100 páginas. Então, 26 folhas de Word. Ou seja, se você escrever uma folha de Word por dia no computador, você escreveu um livro em um mês. Precisa ter essa velocidade? Claro que não. Você pode escrever em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos. Né? Cada um escreve no seu tempo. De repente você está vivendo uma experiência, vai escrevendo até que você veja algo contínuo e completo. Né? Agora, só tem que tomar cuidado, por quê? Porque um livro guardado na HD do computador não toca a vida de ninguém. Um livro escrito dentro de um caderno não toca a vida de ninguém. É porque a gente já conversou com várias pessoas, principalmente pastores. Quando a gente fala que você escreve livro, que você tem uma editora, sempre tem alguém que fala: nossa, eu tenho um livro pastor. guardado lá, quantos anos? 30 anos está lá guardado. Aí você quer morrer com isso, né? Nossa, quer me deixar bravo. Eu conversar com a pessoa fala: nossa, eu tenho um livro escrito há 10 anos, está lá no meu caderno, está no computador. Mas eu fico bravo porque eu falo: o que um livro no HD de um computador ou dentro de um caderno vai tocar a vida de alguém? Porque eu nunca pensei em É a mesma coisa publicar. que a Bíblia fechada, não toca a vida de ninguém se você não abrir. É da mesma maneira. Então, assim, escrever um livro não é difícil. Escrever um livro também não é fácil, mas não é difícil. Hoje a gente tem todos os recursos, né? Até mesmo a partir de áudios, né? Os livros são transcritos. Então, dá pra gente fazer isso. Agora, eu tenho certeza que livro tocando vida de pessoas, na mão de pessoas, vai abençoar gigantescamente a vida delas. Verdade. E hoje, nós, vamos dizer assim, que tudo que é teu é meu, né? Somos uma só carne. Nós temos uma editora cá, na nossa casa, né? E você ajudou também muitas pessoas a escreverem livros. Conta um pouquinho dessa experiência, como que esses pastores, essas pessoas te acharam, perguntaram para você: o que eu faço? Eu tenho
uma HD guardada lá, cheia de coisa escrita. Como que foi essa experiência de ajudar essas pessoas a fazer, se tornar um sonho realizado? Porque escrever um livro, realmente, é um sonho, né? E às vezes esse sonho precisa sair da gaveta para se tornar realidade. Então, conta pra gente como que foi essa ajuda com essas pessoas, como que elas te acharam, perguntaram como que eu faço. Porque, na verdade, Deus me deu uma palavra que eu seria a ponte para os anônimos. Olha aí, os anônimos, os Então, assim, improváveis, né? porque a editora Vida não vai lançar o livro de um anônimo. A editora Vida não vai lançar o livro de uma pessoa que tem 3 folhas de Word escrita no computador. Agora o pastor Alexandre vai. Olha aí. Então foi essa palavra que Deus me deu. Assim como você aprendeu o caminho das pedras, porque como eu falei aqui, eu fui aprendendo o caminho das pedras, né? A duras penas, né? Então aqui tá o meu primeiro livro, bem ruinzinho, bem embrionário mesmo. Aqui tá o meu segundo livro, então, que fui eu que imprimi, fomos nós que imprimimos, né? Então a gente já foi aprendendo a diagramar, fazer as coisas. Esse aqui já foi um mais ou menos, né? Urias, a primeira edição, já foi o mais profissional, mas também com muitas falhas. A questão mesmo de diagramação e de Conta para tudo. nós como nasceu esse Urias, porque Calma foi aí. muito interessante Calma aí, que depois. essa história é poderosa. Calma Essa que essa história é cabe poderosa, um fica corte aí. só para isso. Depois vai ter um E se corte você tiver disso. alguma pergunta, você pergunta aí que depois a gente responde para você. A gente vai Tem alguma responder. dúvida, né? Então, eu fui aprendendo o caminho das pedras. E aí, algumas pessoas começaram a me perguntar, pastor, qual foi a editora que você lançou seu livro? Eu mesmo fiz. Eu mesmo escrevi, eu mesmo diagramei, eu mandava para uma amiga minha fazer a correção ortográfica e gramatical lá do livro. E eu mesmo aprendi a diagramar. Aí o meu irmão, né, o pastor Andy, algumas capas ele fez, que ele é bom nisso, né? A capa que o pastor Andy faz é essa aqui do Flechas, essa aqui do Família, olha que capa maravilhosa, né? Então, a do Síndrome de Eva, foi o pastor Andy que fez, então ele é top nisso. Então, eu pedi ajuda para ele fazer a capa e eu comecei a fazer parceria com gráficas. E eu trouxe até aqui para mostrar, né? O primeiro livrinho que eu fui ponte, eu achei isso aqui lá em casa, perdido. Nossa, do que Jefferson. Foi do Jefferson. Foi na mesma época que eu lancei o Namoro e Noivado. Eu fiz um livretinho pro Jefferson, aqui, ó. Bem pequenininho, mas olha lá. Ele escreveu o livro dele. Aí eu fui do pastor Jaziel, ó, Jaziel Andrelino, né? Escreveu Pregando a Tempo e a Fora de Tempo. Aí eu já fiz também na época que eu fiz Urias, pode ver que a qualidade é praticamente a mesma. São os livros que os seus amigos escreviam. Vieram, e assim, eu comecei a ser ponte na vida guardado, deles e ajudá-los a produzir livros. E aqui tá alguns dos livros que eu ajudei a produzir. Tem mais alguns que eu não trouxe todos, mas aí aqui eu já fui aprendendo então a produzir os livros. E aí eu comecei a ajudar então essas pessoas. Por exemplo, tem um livro aqui muito legal, que é do Pedro Lucas. Ele é um autista, um menino muito inteligente, muito maravilhoso. Inteligente, que hoje o Pedro Lucas aprendeu a diagramar, na casa dele. a fazer capa. Eu perdi quase todo meu cliente, né? Mas ele só imprime comigo. Mas, maravilhoso. Então Mas você ativou ele, né? Eu ativei, ajudei a ativá-lo. Hoje ele sabe editar. E é interessante que dentro desses livros aqui que eu ajudei a produzir, né? Do Rian, da Profeta Marinês, da pastora Miriam. A pastora Miriam, ela tinha esse livro escrito há 9 anos. E quando ela me contou que ela tinha um livro escrito há 9 anos, eu quase explodi. Quase infartou. Como assim você tem um livro escrito há 9 anos? Eu falei, Cronos a Kairos, vamos colocar na mão de todo mundo. É do Cronos ao Kairos. Lindo esse livro, gente. Lindo, lindo, lindo. E aí, esse livro aqui é muito interessante. Esse pastor, deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. Esse pastor aqui, Elton Torres. Ele falou, pastor Alexandre, eu queria lançar meu livro. Eu posso te mandar o livro? Eu falei, claro, pastor, me manda, a gente vai produzir seu livro. Quando ele me mandou, tinha 2 folhas de Word. Nossa. Eu olhei e falei, gente, como que nós vamos lançar um livro com 2 folhas de Word? Isso é interessante também, porque às vezes a pessoa tem parte e aí você tem que dar uma dica para ela, ajustar tudo isso para conseguir fazer um livro. Mas era o sonho dele. E eu falei, gente, e agora? Fui conversando com ele, a gente foi ajustando algumas coisas e saiu um livrinho dele, né, de 20 páginas. E eu fui aumentando a fonte, fui melhorando, fui ajustando, acrescentei algumas coisas juntamente com ele e saiu um livrinho. Que se tornou realidade, se tornou realidade para a vida dele, um sonho. Ele fez o lançamento do primeiro livro dele. Tem um outro pastor aqui também, o pastor Wesley, mesma coisa. Então não importa quanto a pessoa tem escrito.
O que importa é que a gente pode ajudá-la a Realizar realizar um o sonho. sonho. É porque você escrever algo que está dentro de você é muito forte, você conseguir colocar no papel. Então, a pergunta agora é: de uma pregação, já se tornou um livro? Já, tá aqui Agora, o best-seller. Urias. Esse é o livro Urias. Esse livro saiu demais. Esse livro abençoou a vida de muitas pessoas e ainda está abençoando a vida de muitas pessoas. Nós estávamos num encontro de casais. Eu me lembro na época quem ia pregar a palavra era o pastor Josué Gomes, lá do Rio de Janeiro, um pastor muito conhecido nacionalmente. E era um retiro de casais da nossa igreja, com 80 casais. E o pastor Josué Gomes perdeu o avião, perdeu o voo. 7h30 da manhã, meu pastor bate na A porta do gente de meu boa na quarto. A lagoa, gente no dormindo quarto, ainda, meu pastor dormindo. bate na porta do meu quarto e falou: Ale, você não sabe. O pastor Josué Gomes não conseguiu vir. No período da manhã, ele vai chegar no período da tarde, que ele perdeu o voo. Você que vai ter que pregar. Eu falei: como assim, pastor? Eu que vou ter que pregar? Ele falou: ah, tem você. Eu sei que você tem uma palavra e eu não tinha. Não sei de onde que ele tirou que eu tinha uma palavra. Ah, Mas eu falei pra minha esposa: vai tomar café porque eu vou pro quarto orar. E eu fechei a porta. Vou verdade. pro quarto, eu já estava no quarto, né? Eu falei: agora eu vou orar. Então eu fechei a porta e eu fui orar. E Deus me deu essa palavra a respeito de Urias, a respeito do relacionamento de Davi, de Batseba e de Urias. Muito se fala a respeito de Davi e Batseba, mas se Urias ele não tivesse sido um marido omisso ou um marido que não era presente dentro da sua casa, não teria acontecido o adultério de Davi com Batseba. Então, dentro desta narrativa, eu construí essa pregação, que foi uma bênção, foi um mover de Deus, foi um derramar de Deus naquele dia. E acabei de pregar, uma pessoa chegou para mim e falou: por que você não transforma essa pregação num É livro? Porque verdade. que palavra! E eu saí dali meio, É porque nossa, todo mundo fala de Davi e Batseba, mas esquece do do abençoado do Urias. Urias que não quis voltar para casa. Do Urias que não voltou para casa, do Urias que desprezou a esposa, do Urias que não atentou para a necessidade da sua casa, Olha, né? a Então, importância, né, do papel do sacerdote em casa, né? sim, e a partir então das pessoas falar: escreve um livro, escreve um livro. Eu fazia tempo que eu não escrevia um livro, acho que já estava, sei lá, entre o Namoro e o Noivado, que tinha sido o último livro, pro Urias, tinha pulado uns 6, 7 anos. Aí eu falei: ah, vou tentar, vamos lá. E aí eu comecei a digitar, comecei a escrever, e saiu o livro Urias. E um livro assim, que daí eu produzi 1.000 livros e vendeu 1.000 livros em poucos meses. Foi um sucesso. E até hoje, assim, onde eu vou pregar, onde eu vou ministrar, é o livro que mais vende. A partir do momento que eu conto essa visão do relacionamento de Davi, Batseba e de Urias, eu falo muito principalmente aos homens. O homem tem a responsabilidade de cobrir a sua casa, de cobrir a sua família, de cobrir a sua esposa, né? E aí nasceu o livro Urias. Aí as outras Olha, também não foi tão diferente. então, a importância, como nasce um livro. Nasce de dentro de você algo que teve um insight, uma experiência, uma palavra de Deus, né? Não é você simplesmente falar: vou escrever um livro, o que que eu vou escrever? E começa a escrever coisas Eu já tentei escrever aleatórias livro assim. Já tentei sentar e falar: ah, eu quero lançar um livro. E fiquei na frente do computador. e nada. Ah, eu quero lançar um livro. Já comecei a escrever uns 10 livros que não foram para frente. Porque não era o que Deus queria. Tem que estar Eu tenho enraizado 10 algo livros que. escritos só o comecinho. Por quê? Porque foram livros que eu comecei a escrever. Hum. Que eu quis escrever. Mas que estava fora de um contexto para o tempo, para a época e para o momento de Deus. Será que é por isso então que muitas pessoas têm o desejo de escrever, mas não conseguem? Porque sempre você escreve a partir de uma palavra. A partir de uma palavra que está dentro dela, enraizada dentro dela, né? Algo que Deus. É a mesma coisa que eu lembro quando eu fui escrever esse livro. Não é sentar e você, ai, deixa eu ver o que eu vou falar. O que as pessoas estão precisando? Não é aquilo que Deus falou com você. Essa palavra transbordou de você. Transbordou. Escrever um livro é o transbordar. Por exemplo, o flechas. Flechas é uma palavra que Deus me deu. Somos flechas. Né? Então foi algo muito poderoso que nasceu esse livro e tocou a vida de muitas pessoas. O Pense Diferente. Bem diferente. Foi o último livro que eu Foi o escrevi. último que você escreveu. Né? Então ele fala a respeito de alguns axiomas. O que são axiomas? São pequenos pensamentos. Então esse livro foi muito legal porque eu vejo que algumas pessoas têm alguma dúvida em alguns assuntos, e principalmente você que está nos assistindo, é muito interessante você adquirir esse livro.
porque ele fala a respeito de alguns pensamentos que eu fui anotando a partir de conversas com pessoas, né? Aqui eu falo sobre pensar diferente. Jesus era um destravador de mente, onde Jesus chegava, ele destravava a mente das pessoas, sobre descansar, ser grato, pontualidade, um assunto que é Pontualidade um pega. problema, né? Sobre o que é ser pontual. É. Muito legal, sobre dinheiro, sobre família, sobre terminar bem, sobre não. Tem um capítulo aqui que fala: não adianta chegar em primeiro. Então, é muito legal esse livro Pense Diferente, porque é a respeito de alguns assuntos que Deus foi me dando a partir de conversas com pessoas, que são pequenos pensamentos, axiomas, e aí eu fui então montando esse livro e escrevendo ele para poder destravar a mente de pessoas a partir da visão de Jesus. Amém? Então, os livros, na verdade, nascem de experiências, né? De experiências internas, né? Daquilo que o Senhor traz a revelação, daquilo que Deus já está falando com você, e aí você consegue colocar num papel, né? Uma pregação, de repente, como nasceu em Urias, isso. O Depressão, que foi o meu Depressão foi TCC forte, da foi TCC da faculdade. faculdade, Fiz bacharelado em teologia. teologia e meu TCC foi depressão, o tema. E aí, só que eu tive síndrome do pânico. Aí as pessoas começaram a falar: pastor, você deveria contar seu testemunho da síndrome do pânico, como que você passou por esse momento do pânico e tal. Ah, crente pode tomar antidepressivo, crente pode tomar remédio para o pânico. E aí, então, eu peguei meu TCC sobre depressão, transformei no livro e acrescentei a síndrome do pânico, a partir de uma necessidade de pessoas, né? E o Não Existe Família Perfeita, Existe Família família Feliz, que é um feliz. livro Somos que nós que traz não um somos despertar. perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas somos felizes. Ô, benção. Aí é bom, né? Mas então eu quero saber assim, aí você tem uma editora hoje em casa e como surgiu a ideia da editora? Você começou a escrever livros, aí você quis ajudar pessoas e como surgiu essa ideia de querer ajudar pessoas? Então, aí foi a partir da necessidade, da falta de recurso dessas pessoas. Porque a minha Até esposa. nós também não tínhamos muito Não, nós não. recurso, não tinha nada. Então, o que que eu fiz? Eu não tenho dinheiro para pagar uma editora. Eu não tenho dinheiro para pagar alguém que produza meu livro. Então, eu vou ter que ser raçudo, vou ter que aprender a fazer algumas coisas. E eu sou assim na minha vida, eu sou muito autodidata. Né? Esses dias a gente está lá em casa numa É. reforma, eu tô aprendendo a ser pedreiro. Né? Às vezes eu penso: vou pagar pro Pressão, por pedreiro? pura Não, eu pressão. posso fazer. Né? Eu sob pressão. Quando você está sob pressão, né? Aconteceu É comigo que eu também quero nos extrair livros. dele o que há de melhor. É como você pregou, né, amor, no domingo, né? O que que acontece para você ter um bom azeite? Se espremeu, coitado. Espremer azeitona. E tem azeitona que é com caroço, então você tem que espremer até seu caroço. Então é interessante que aí eu aprendi então a produzir livros. E aí eu comecei a ver pessoas que tinham o sonho de produzir livros, de escrever seus livros ou de publicar seus livros e não tinha condições financeiras. Então, a minha esposa está aqui, sabe? Eu cobro assim um valor muito mínimo para produzir um livro, perto do que uma editora grande cobra, Verdade. né? Um exemplo de um livro que está aqui, eu não vou falar o nome de um livro que está aqui, mas o rapaz chegou para mim e falou: eu fiz orçamento numa editora. Faz o orçamento quanto que você cobraria para publicar esse livro para mim. Ele é um anônimo, é um obreiro numa igreja, mas ele tinha uma palavra muito poderosa sobre finanças. E eu lembro que o livro dele total, produção, impressão, tudo saiu 4.000. Aí ele falou assim: não, não pode ser. Eu falei: não, deu 4.000 e pouquinho com a impressão. Aí ele me mostrou o orçamento da gráfica que ele havia feito, uma gráfica grande. Tinha ficado 18.000. Meu Deus. Então, quer dizer, eu até brinquei, eu falei assim: nossa, já bem ter cobrado um pouquinho mais, então, né? Enfim, mas não é o propósito. Lógico que ganhar dinheiro é Faz bom, parte. mas o maior propósito é eu ser ponte. Foi essa palavra que Deus me deu. Seja ponte para os anônimos. E é interessante porque esse livro pequeno, que aparentemente é pequeno, fininho, tão pequenininho, meu, quando eu entrego a caixa com o livro na mão da pessoa, meu, a pessoa começa a chorar, Ontem porque nasceu um é a livro, né? realização de um sonho. Ontem nasceu mais um livro aí, né? Que você editou. Ontem, Cadê? Não tá aí? não tá Não aqui, tá lá no carro, acredito! esqueci de trazer para cá. Nossa, Mas nasceu o livro. Pode falar ontem eu já? produzi mais um livro, né? Vamos E falar. esse livro foi de maneira bem espontânea e simples, um livro bem curtinho,
Pode falar. Nossa, que dó de não ter trazido, hein? É. É, o livro da pastora Daniela Batistella, olha aí, Intercessão Profética, que fizemos um curso, né? Um curso aí de 4 semanas 4 fez um curso aqui na semanas. nossa igreja. E Foi hoje a domingo. gente vai finalizar o curso aí, vamos confraternizar hoje à noite, entregando um livro dela que, né, de um estudo, olha só, de um estudo, algo que já estava dentro dela, a experiência dela como ministério de intercessão, nasceu um livro. Na verdade, isso foi muito interessante, porque a pastora Daniela, ela ia dar um curso aqui na nossa igreja de intercessão profética, que seriam 4 semanas. E aí eles iam produzir uma apostila. Ah, vamos fazer uma apostila. Eu falei, cara, eu acho que ficaria muito mais legal se a gente Esse negócio de entregasse um apostilinha, livro, né? né? Esse negócio Ah, de vai ficar aquela apostilinha apostila. com, como Agora chama você aquele negócio imagina, enrolado né, lá? com aspiralzinho e tal. Eu falei, é Aspiralzinho. legal, tal. Mas se a gente entregasse no formato de um livro, ia dar mais peso, ia ficar muito mais bonito. E E aí chique, eu falei, eu nossa, me ficou muito comprometo chique. com isso. Eu falei, eu me comprometo. E eu peguei o livro, o curso, né, que ela deu, ela me passou os PDF das 4 aulas que ela deu, e eu transformei esse curso num livreto. Então ele ficou um livreto, deixa eu Parecido com o ver, meu, assim? Não, ficou. um Eu pouquinho não mais lembro. fino que esse aqui, mais ou menos assim. Parecendo com esse, não foi? Não, ele ficou mais ou menos essa grossura aqui. Ficou praticamente um livro quase igual esse. Olha Então, o que isso. era para ser uma apostila, hoje foi produzido e transformado num livro. Então foi muito legal isso. Foi uma experiência Quantas, tremenda. quantas experiências de ser um escritor agora, renomado. Ó, eu sempre falo uma coisa, e Ai, você que ai. tem o desejo de escrever um livro, preste muita atenção nisso. Fala pra gente ir caminhando pro final Já agora. vamos caminhando para o final, né? Nossa, ser entrevistado é Eu muito sempre raro. quis falar isso, gente. Estamos caminhando pro final, pode falar. Mas preste muita atenção nisso, né? Tem um rapaz que escreveu um livro e na hora de imprimir, porque eu também dou consultoria nessa área, né? Então, eu dando essa consultoria para ele, ele falou, pastor, eu vou produzir 1000 livros. Eu falei, nossa, mas por que você vai produzir 1000 livros? Eu ganharia na produção dos 1000 livros. Mas não é esse o meu propósito. Meu propósito, volto a dizer, é ser ponte para os anônimos e abençoar a vida de pessoas. Eu falei, meu, ele ia gastar na época R$ 8.000 mais ou menos para produzir 1000 unidades do livro dele. Então, o que eu disse para ele é: você não é um pregador famoso, você não prega nas igrejas. Mas ele falou assim: não, mas eu fiz uma lista e eu tenho em torno de 500, 600 amigos que comprariam meu livro. Eu falei: sabe de nada, Sabe de inocente. nada, Deixa eu inocente. dizer para você: Amigos? a nossa igreja é uma igreja de médio porte. Talvez 70% da igreja que eu sou pastor não tem meus livros. Não tem nem o meu. Então não ache que quando você vai escrever um livro, os seus amigos vão te apoiar. A família, né? Não vão. A minha família tem meu livro. Meus irmãos, minha mãe, eles têm. Mas tem muita gente que me ama, que é apaixonado por mim, mas que não tem meus livros. Porque E, também não tem nem o hábito de ler, às porque vezes. e não é porque não gosta de É, mim, não porque é não tem isso. o hábito de ler. Mas também não se dá o trabalho nem de comprar para ajudar, Para para abençoar. Meu abençoar. pastor, Eu me vou lembro, abençoar. nesse livro que eu escrevi Ah, aqui, isso eu Somos Flechas, lembro. lembra? Lembro que a No pessoa comprou. lançamento desse livro, o tesoureiro da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, teve um erro. O irmão foi passar cartão na maquininha lá e ele passou R$ 500 na maquininha. Aí eu falei pro tesoureiro na época, eu falei assim, não, vamos perguntar para ele, né, se de fato ele passou errado ou se ele comprou R$ 500 em livro. Aí eu cheguei para ele e falei, ó, teve um erro lá na maquininha, você passou R$ 500 no livro. Ele, não, tá certo. Eu falei, ah, tá bom, na época dava, se eu não me engano, 12, 15 livros. Não me lembro assim de o valor. Ele falou: não, 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 eu comprei um livro. Eu falei: como assim comprou um livro? Ele falou: não, pastor, você é meu pastor, eu quero abençoar a sua vida. O Eu seu quero livro pagar vale R$ 500, eu 500 lembro. reais. Ele O falou: seu seu livro. livro para mim vale R$ 500. Eu quero Olha pagar isso. R$ 500 seu livro. Aí eu fui lá na estratosfera e voltei, né? E me senti extremamente honrado. Mas quem vai escrever um livro, não faça a listinha dos seus melhores amigos que eles irão comprar seu livro. Talvez alguns comprem até de dó para te ajudar. Mas o livro ele vai comprar quem sentiu desejo de adquirir Tem conhecimento. Aí aquela. volta lá no começo. Né? Volta lá no É, começo. São pessoas que não querem conhecimento. Elas são verdade. papagaios de pirata. Elas não gostam, dá trabalho ler. Então tem pessoas que gostam de ouvir pregação na internet e ficar papagaiando por aí, porque ler dá trabalho. Ler gasta, demanda tempo, demanda
neurônio sendo usado, né? Então, muitas pessoas, pastor, eu não vou comprar seu livro porque eu não gosto muito de ler, mas não é por gostar ou não de ler, é pela honra. Então, assim, aí eu fui aconselhar esse rapaz, aí eu falei para ele, vamos fazer assim? Vamos produzir então 500 livros? Ele, pastor, mas eu acho que vai vender no lançamento. Não sabe de nada, Sabe de nada. Tem inocente. aquela frase, né? Acho que é um ditado, né? Fácil é escrever um livro, o difícil é vender. É. Tem Fácil gente que fala, plantar uma árvore, difícil é cuidar. E ter filho? É fácil também você ter filho, mas depois, para a cuidar. educação. É a mesma Então, coisa. Então, assim, escrever um livro não é difícil. Difícil é vender o livro, é verdade. né? Porque às vezes eu vou vender livro, eu vou nas igrejas que eu prego. Normalmente vender livro, né? Eu vendo o livro, depois de uma pregação, eu ponho uma mesa lá no fundo lá e as pessoas adquirem o livro. É, Então, esse é o meu meio de vender livro. Coloco na internet, algumas pessoas pedem pela internet também. Enfim, hoje eu tenho já um conhecimento como escritor, né? As pessoas me conhecem como escritor. Então, sempre que eu lanço um livro, as pessoas adquirem. Mas, para uma pessoa que é anônima, eu sempre dou esse cuidado, né? Cuidado. E aí, enfim, ele lançou 500, imprimiu 500 livros. No lançamento, ele vendeu 30. Acha que é fácil, Né? é E aí fácil. ele veio decepcionado. Ele, não, eu achei que fosse vender mais. Eu falei, não, não vende, porque é, não é Anônimo, né? simples, é uma pessoa anônima. Mas assim, não tem prazer maior quando uma Do pessoa que. pega meu livro e depois ele fala, pastor, esse livro mudou minha vida, ou mudou minha maneira de pensar, É porque, na me agregou verdade, valores, o né? escrever livros, eu vejo assim, não é sobre dinheiro. Você Não, escrever ganha para. dinheiro? Ganha. Não, uma pessoa falou assim pra mim, não te cortando, mas uma pessoa uma vez falou assim pra mim, pastor, eu quero lançar um livro, mas não quero ganhar dinheiro. Eu falei, beleza. Aí o custo do livro dela tinha saído 14,80, alguma coisa, cada unidade pronto. Falei, então você vende por 15. Ela, nossa, mas de 14, eu paguei 14, mas se for que você não quer ganhar dinheiro, Ué. então, não, um dinheirinho é bom, né? Bom. É. Mas claro, tudo que a gente faz ganha É dinheiro. consequência, né? O de ganhar Mas, dinheiro é na verdade, escrever um consequência. livro eu vejo primeiro que é um sonho, de você colocar Realização de um uma sonho. realização que nem ontem. Quando eu mostrei para a pastora Daniela, ela mudou. Estou emocionada. Porque na hora que eu peguei o meu livro, eu também me emocionei. A gente chora, porque é uma realização, tipo, algo que estava dentro de mim e que foi gerado. É como um filho, nasceu o livro. Nasceu. Muitas Então, pessoas falam isso, pastor, o é um sentimento que eu livro. tenho é que nasceu meu filho. É como se nasceu, porque você A gerou. alegria. Eu gerei meu livro ali um tempo e demorou um mês para poder ele ficar pronto e nascer. Fui escrevendo. Então, na verdade, quando ele vem, é realmente como uma sensação que você estava grávida e Aham. nasceu o filho. Mas então não tem só a ver com dinheiro. O dinheiro é consequência daquilo do seu sonho realizado. Né? Então, Lógico, às com vezes, uma pessoa quer certeza. escrever e sair vendendo achando que vai ficar rico e milionário, tá enganado, porque na verdade é você ser ponte, o livro é você para edificar vidas, né? É Aham. para edificar as vidas, né? Eu vejo aquilo que Deus te deu. Então, vamos caminhando para o final. Tá acabando aqui o nosso Flashcast, Ah, Flashcast. Tá aprendendo a falar. Tá aqui, gente, Flechas Cash. Então, Pastor Alexandre, vamos aí para as nossas considerações finais. ela sempre quis falar isso. Sempre quis falar isso, gente. Vamos para as nossas considerações finais. Então, fala algo aí que vem do seu espírito aí para as pessoas que querem realizar esse sonho que ainda não conseguiu e de repente tem até algo dentro dele que ele não conseguiu nem colocar no papel. O que você diria para essas pessoas para elas conseguir expressar aquilo que está dentro delas? Hoje eu tenho prazer em ser escritor. Eu carrego esse título, assim, eu sou escritor. Eu escrevo livros. Vai aqui também um agradecimento. Eu escrevo no site Guia-me, que é o maior portal de notícias gospel do Tá Brasil. chique. Né? Eu sou colunista, eu me sinto muito honrado. A pastora Adriana Bernardo me deu a oportunidade, são dos colunistas ali, junto com o Luciano Subirá, Hernando Dias Lopes, né? Eles são colunistas do site Guia-me e eu tive o privilégio de me tornar um colunista no site Guia-me. Isso para mim é maravilhoso, porque é eu poder expressar às pessoas aquilo que está dentro de mim através da escrita. E eu amo escrever. Agora, eu amo também ler, porque muitas coisas que eu escrevo nos livros, ele vem da leitura de outros livros, É né? Eu verdade. sempre leio o livro anotando, rabiscando, às vezes com um caderno do lado, porque aquilo que eu acho interessante num livro que eu li, eu anoto, porque ele se transforma também numa base para escrever um próximo livro meu.
E muitas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, eu aprendi a partir da leitura de livros. Então, é, leia livros. Compre conhecimento. Não tenha medo de investir na compra de livros. Eu compro livro que às vezes eu vou ler depois de um ano. Teve uma vez que eu até postei na internet, eu tinha 10, foi meu aniversário, eu ganhei um monte de livro. Aí eu falei, vai ter que entrar na fila aqui, porque tinha um livro atrás do outro para ler. Mas é muito importante nós lermos, e aí não é todo mundo que tem um chamado em Deus para ser escritor. Mas se você carrega uma palavra, se você carrega uma verdade, vale a pena escrever um livro, vale a pena escrever um artigo, vale a pena escrever uma nota, vale a pena escrever uma frase, porque como é maravilhoso eu abrir o Instagram e eu ler um texto bem escrito por uma pessoa que transbordou uma verdade. Agora, como é ruim quando eu abro o Instagram e eu vejo uma indireta no Instagram. Eu falo muito assim, a indireta é a podridão de uma alma sendo vomitada nas redes sociais. Agora, uma devocional, uma palavra, é algo poderoso que nós transbordamos na rede social para abençoar vida de pessoas. Então, Verdade. eu sou escritor, sou leitor, produzo, sou editor e sou ponte para aqueles que não têm voz. Olha aí, hein? Isso aí, parabéns, amor. Obrigado. Deus abençoe que o senhor continue te usando Parecia até poeta poderosamente. agora. Tá até poético aqui, ó. Então, nós estamos aqui encerrando, né, o nosso Flechas Cash, mas eu quero falar algo para você antes da gente encerrar. Quando eu escrevi esse livro, a minha dedicatória aqui para as pessoas, né, que pediram, que adquiriram o meu livro, eu sempre coloco aqui, um livro é um presente que você pode abrir ele todos os dias da sua vida e pode começar uma nova leitura e uma nova história, não é verdade, amor? Então, que você possa adquirir livros, que você possa aprender a ler, que você possa ter um hábito da leitura, você possa ensinar os seus filhos, troca, tira o tablet, tira o celular e dê um livro para o seu filho ler e leia com ele, tá bom? Então, até o próximo Flechas Cash. Deus abençoe, amor. Até a próxima. Tamo junto até eternamente. Eternamente, até a eternidade. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima.